Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia e o tema de hoje é lucro real, lucro presumido ou simples nacional? Uma decisão que pode ter um grande impacto na sua farmácia. E para esse tema, a gente tem aqui um especialista sobre esse assunto, que é o Giovanni Coelho, CEO da Syntax. Giovanni Coelho também é especialista em tributação e formação de preço de venda no mercado farma. Interessante, para esse tema, a Apsen, em parceria com o Giovanni, desenvolveu um simulador que vai ajudar bastante a você entender e a usar um pouquinho mais esses conceitos que ele vai abordar aqui durante todo o vídeo. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E é isso aí, o simulador vai ajudar muito, porque você vai pegar tudo que a gente vai explicar os conceitos agora e aplicar na prática, Marcelo. Vai ajudar bastante as pessoas aí. Giovanni, o Brasil é um país bastante complexo, ainda mais para quem quer empreender, ainda mais para os empreendedores, né? Quando você vai abrir uma empresa, Giovanni, quais são os passos mais importantes? Marcelo, imagina o empreendedor falou assim, vou abrir uma farmácia. A primeira coisa que ele tem que entender é o seguinte, eu vou abrir uma farmácia. Na hora que eu for abrir a farmácia, qual que é o regime que eu vou colocar essa farmácia? Então, basicamente, todo mundo que está começando com uma farmácia agora vai começar com uma farmácia no regime do Simples Nacional. Então, é importante a pessoa entender que esse regime é o que ela vai estar agora e quais são as obrigações, quais são os tributos que tem nesse regime. Giovanni, quando se fala em Simples Nacional, as pessoas pensam que se paga apenas uma única taxa de tributo. É assim mesmo? Então, isso é comum, né? O Simples Nacional se chama Simples porque as empresas maiores, do lucro real, do lucro presumido, a cada tributo que ela vai pagar, ela vai gerar uma guia, ela vai gerar um cálculo e vai pagar separadamente os impostos. O Simples Nacional, o que ele fez? Ele fez um método onde ele encapsula todos esses tributos e você paga numa guia única. Mas quando você está pagando numa guia única, não quer dizer que você está pagando apenas um tributo do Simples Nacional. Porque dentro daquele imposto que você paga, o governo recebe e o governo divide aquele tributo em PIS, COFINS, ICMS, contribuição patronal, imposto de renda. Então o que acontece? Não é um tributo único, são vários tributos que estão sendo pagos ali. Só o método, que é único, que você paga numa guia só, e aí dá a sensação que é um imposto só. Mas tem que ficar muito claro isso, porque vai impactar no seu negócio. Giovanni, para quem está no Simples Nacional, existe alguma outra oportunidade tributária? Oportunidade é o seguinte, primeiro, agora a partir do momento que você sabe que não é só um tributo, ali dentro tem PIS, COFINS e ICMS, o que acontece ali, Marcelo? Acontece o seguinte, aqui tem PIS e COFINS e aqui tem ICMS. Vamos falar de PIS e COFINS primeiro. Vários produtos hoje no mercado farma, por exemplo, os medicamentos, por exemplo, são produtos monofásicos de PIS e COFINS. O que é monofásico? É que o PIS e COFINS é pago somente uma vez na cadeia. E essa uma vez é na hora que sai da indústria. Então ninguém mais precisa pagar o PIS e COFINS da cadeia. Então são produtos monofásicos de PIS e COFINS. Então o que acontece? Agora que você sabe que o tributo não é um tributo só, são vários, e o PIS e COFINS já foi pago lá, então você não precisa pagar PIS e COFINS agora. Então o que acontece? Você pode diminuir o percentual de tributo que você vai pagar. Isso é uma oportunidade. Mas o que é importante? Tomar cuidado se o seu cadastro está correto e se o contador da sua empresa, se esse contador da sua empresa está fazendo o cálculo correto. Outra coisa, outro detalhe aqui, o ICMS. Quando se paga substituição tributária, na hora que você vai pagar o Simples Nacional, você não precisa pagar o ICMS que está embutido ali. Então você retira o ICMS dali também. E aí você paga menos tributo. O percentual que você vai pagar sobre o seu faturamento vai ser menor. Essas são oportunidades que você não pode deixar passar. Giovanni, a farmácia pode ficar para sempre aí no Simples? Olha, Marcelo, ela não pode ficar para sempre. Por quê? Ela tem um limite, tá? O limite dela é o faturamento dela. Hoje, no passado era 3 milhões e 600 por ano. Esse é o limite. Se ela se manter dentro desse limite, beleza. Aí, depois, o limite aumentou para
4 milhões e 800, tá? Por ano. Então, se ela ficar dentro desse limite, ela pode continuar sempre no Simples. Só que tem que determinar também, especificar aqui, depois de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800, dentro dessa faixa, muda o método de cálculo. Você começa a pagar ICMS separado, PIS e COFINS separado. Então, é importante você saber isso. Ó. Até 3 milhões e 600, o Simples continua simples. Depois do 3.600 a 4.800, que é o sublimite, aí você já tem um pouco mais de complexidade, mas ainda consegue se manter no Simples. Giovanni, agora uma pergunta que as pessoas fazem muito, né? Quando a farmácia chega no teto, o que fazer? Aí, essa é uma das principais perguntas que o pessoal faz e ninguém sabe responder. É o seguinte, você acabou de chegar no limite ali de 4.800, geralmente você passa do limite, né? Quando você passou do limite, aí você tem que escolher qual regime que você vai agora. Os próximos regimes são o lucro real ou o lucro presumido. Então, chega nesse momento, você tem que fazer uma escolha. Olha, eu estava até nesse limite, agora eu passei o limite que o governo estipula de faturamento de uma empresa no Simples, então agora eu passando, eu vou ter que escolher. Eu vou para o lucro real ou eu vou para o lucro presumido? Agora é uma hora decisiva para o empreendedor. Viu? Você comentou sobre lucro presumido. O que seria, então, o lucro presumido? Como o nome mesmo diz, lucro presumido é o seguinte, o governo vai presumir que você tem um lucro, né? Então é isso. Exemplo, se você faturou lá, vamos lá, 100 mil reais, ele vai falar assim, ó, eu vou presumir que essa empresa teve 8% de lucro. Então, você faturou 100 mil, ele presumiu que você teve 8%, então 100 vezes 8 dá 8 mil. Em cima desses 8 mil reais, que você vai pagar 15% de imposto de renda. Tá? Então, o lucro presumido, basicamente, é isso. A principal diferença é que sobre a sua venda, o governo presume que você tem um lucro. Em cima desse lucro, você paga imposto de renda e contribuição social. Isso quer dizer, isso é bom ou ruim? Depende. Mas imagina que você não teve lucro aquele mês. Né? Você pegou a sua venda, tirou suas despesas, o seu custo, suas despesas, e no final, você não sobrou lucro. Eu vou pagar imposto de renda sobre o lucro? Vai, porque é um lucro presumido. Você não apura ele, simplesmente é apurado. Tá? E isso está também aí, Marcelo, vai estar no simulador que vai ajudar muita gente a entender como que é uma DRE, tá? Específica de um lucro presumido. Excelente. E então o que seria o lucro real? Olha, o lucro real. O lucro real, o nome também ajuda, né? Para especificar, é lucro real. Quer dizer, você vai pegar dentro do seu negócio, você tem que gerenciar tudo dentro do seu negócio. Quanto que faturou, quais são os impostos sobre a venda. Então, quando você pega a sua venda menos os impostos da venda, você chega no faturamento líquido de impostos. Tá? Esse faturamento líquido de impostos, você tira quanto que custou as mercadorias que eu vendi, né? Porque quando eu comprei para vender, eu tive que comprar ela, então eu tive um custo. Aí eu chego no meu lucro bruto, depois eu tiro as minhas despesas operacionais e aí que eu vou ter o lucro operacional. Em cima desse lucro operacional que eu vou calcular meu imposto de renda e a minha contribuição social. Então, nesse caso específico, você vai ver que se eu não tiver lucro, eu não pago. Se eu tiver lucro, eu pago. Então, isso que é o lucro real, é um lucro apurado. Giovanni, essa pergunta aqui vai ajudar muito quem está nos assistindo agora. Né? Quais são, então, as principais diferenças entre esses dois? Marcelo, essa pergunta é super importante. A empresa está lá vendendo, aí ultrapassou o limite do simples. Aí agora ela tem que decidir e o contador fala para ela assim, você vai querer ser lucro real ou presumido? Né? É uma pergunta que quase ninguém está preparado para responder. Tá? E vamos entender o seguinte, o lucro real vai apurar o seu negócio pelo lucro real, exato que aconteceu ali. O lucro presumido, o governo criou uma regra que presume qual que é o lucro que você teve baseado no seu faturamento. Então, eu indico para todas as empresas, mesmo que a sua empresa não esteja no lucro real, nem no lucro presumido, trabalhe com ela como se fosse no lucro real. Apure a DRE dela como se fosse no lucro real. Porque agora você tem uma decisão. Imagina que uma empresa que fatura aí 100 mil reais, um exemplo só de matemático,
100 mil reais e ela tenha um lucro operacional, que é aquele da última linha lá, tá? De 15 mil reais. Então, ela teve 15% de lucro. E já que ela for para o lucro presumido, tá? Ela não vai pagar sobre 15 mil, ela vai pagar sobre 8 mil. Por quê? O lucro presumido presume que você tem 8% de lucro. Então, qual que é o ideal para as empresas agora que estão aí no lucro real ou presumido tomar uma decisão aqui agora? O que você tem que pensar agora? Se o seu lucro for maior que 8%, tá? For maior que 8%, é melhor você ir para o lucro presumido. Vamos pensar que o seu lucro operacional é 20%. É melhor você ir para o lucro presumido, porque lá no lucro presumido você vai pagar 8% sobre a sua venda, tá? Essa que vai ser a base de cálculo do seu imposto. Agora, se você tem um lucro mais ou menos médio de 5%, é melhor ir para o lucro real, porque senão você vai pagar sobre um lucro maior. Então, essa que é a questão, tá, Marcelo? É colocar o seu negócio tudo numa DRE e a gente está disponibilizando o simulador aí para todos. E a partir do momento que você coloca na DRE, você vai tomar uma decisão. Lucro real ou presumido? O que é melhor para o meu negócio? Lembrando que não tem uma palavra mágica para todos, tá? O que a gente tem é simule o seu cenário e tome uma decisão baseada na sua realidade. Giovanni, qual que é a dica então para as farmácias, né, que estão crescendo, estão em crescimento e elas pretendem se profissionalizar? Então vamos lá, você está crescendo, quer se profissionalizar, não existe atalho, tá, gente? Não existe atalho. Você tem que colocar a lista daquilo que é mais importante para o seu negócio e focar naquilo que é mais importante, tá? Não é porque o outro está fazendo uma coisa que é tão importante para você. Dentro da parte tributária mesmo, você tem que entender muito bem de PIS e COFINS, tá? Lista positiva, negativa e neutra. Você tem que entender de substituição tributária. Você tem que entender quais são os regimes especiais que existem e benefícios fiscais que existem. Exemplo, vou abrir um e-commerce. Eu posso abrir um e-commerce e simplesmente colocar o site na internet? Às vezes não é legal. Por quê? Você está dentro de um estado que tem ST, você está comprando o produto com ST, está pagando todos os tributos, e na hora que você for vender para fora do estado, você vai pagar o ICMS de novo. Isso vai fazer com que você fique sem competitividade, ou se você for competitivo, não vai ter lucro. Então é importante você esquematizar toda essa parte tributária e entender todo o mecanismo, como é que ele funciona. E não é difícil, tá? São poucas etapas aqui para a gente aprender. O outro ponto importante, Marcelo, se você quer formar um preço de venda, você tem que colocar um método dentro do seu negócio. O melhor método, eu falo para todo mundo, é margem, tá? Então, onde eu vou aprender a calcular os impostos, calcular o meu custo, calcular o meu preço de venda, garantindo a margem que eu quero. Se você falar assim, Giovanni, esse produto eu vou jogar aqui no negócio e eu vou vender ele barato. Mas você tem que saber que você pode estar tendo prejuízo naquele produto. O importante é você saber quanto que você ganha e quando você perde. Se você estabelece uma estratégia de vender um produto barato, tá? Por que você está vendendo aquele produto barato? O objetivo é marketing, é atrair as pessoas para o meu negócio, mas o objetivo é que ela compre outros produtos e no final aumente o meu lucro final do meu negócio. Então a dica é estudar os temas e se aprofundar nos temas que têm impacto no seu negócio. Não deixar para terceiros, não deixar para um consultor tomar a decisão por você, mas você e sua equipe têm que estar afiada e entender bem aquele negócio ali, de como é que funcionam as operações. Bem, você que está nos assistindo agora, então para ajudar vocês com relação a esse assunto, a Apsen, em parceria aqui com o Giovanni, elaborou um simulador muito bacana, que você encontra ele logo abaixo aqui na descrição desse vídeo. Você pode baixar esse simulador e eu vou pedir aqui, Giovanni, você pode explicar um pouquinho para quem está nos assistindo agora, fala um pouquinho aí de como que é esse simulador. Marcelo, o simulador é muito especial, foi desenvolvido para esse tema. Então o tema é Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Como tomar a melhor decisão para o meu negócio, como entender os 3 tipos de regimes tributários. Então lá a gente fez uma coisa muito especial para você. A gente colocou um simulador completo do Simples Nacional, que você pode simular o produto, pode pôr ele como monofásico com ST, que ele já vai aparecer qual que é a carga tributária efetiva que você está e quanto que você vai pagar de tributo, tá? O outro cenário, o outro lado, a gente tem o lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional,
uma DRE para cada um. E depois, o que a gente tem para ajudar mais ainda vocês aí? Um simulador de formação de preço de venda, para você entender. Giovanni, eu quero formar o meu preço de venda com margem e apurar o meu resultado com margem. Você tem um simulador para o simples, para o lucro real e para o lucro presumido. Tudo de forma bem didática e prática, você pode mudar as variáveis e simular lá. Tudo isso aí ao seu alcance agora. Espero ter ajudado bastante aí com esse conhecimento, o intuito foi esse, e o simulador é para agregar muito mais para você colocar em prática. Você levar, olha equipe, como é que a gente forma o preço, olha como é que a gente está formando e qual que é o método correto. É isso aí. Bem, e aproveito para convidar todos vocês a se inscrever aqui no canal da Apsen, ative o sininho para receber todas as notificações, tem muito conteúdo bacana aqui durante todo o ano. Deixe o seu like, compartilhe este conteúdo com seus amigos. Muito obrigado pela atenção.